A gente continua falando sobre Outubro Rosa. Doutor Renato, o senhor pode nos explicar o que faz o médico mastologista? Olá, Carla, tudo bem? É um prazer estar aqui para te responder essas perguntas. O mastologista é uma especialidade até certo ponto recente. Ele é um desmembramento do ginecologista. Antigamente, o ginecologista fazia de tudo, desde mama, útero, trompa, ovário. Aí, devido à evolução do câncer de mama, devido aos avanços, a gente viu que precisava de um especialista para poder ser firme para a parte da mama. Então aí criou essa subespecialidade chamada mastologista. O mastologista então é o médico que antes era ginecologista e que se subespecializou somente nas patologias tanto benignas quanto malignas de mama. Então, o médico mastologista, ele cuida especificamente das mamas. Descobre não só o câncer, mas qualquer outro tipo de doença que pode acometê-las. O mastologista é o especialista nas doenças da mama. A gente tem que lembrar que 90% das patologias mamárias são benignas. Então, a gente cuida mais de casos benignos que malignos, mas também é aquele que vai fazer o diagnóstico do câncer de mama e fazer o tratamento oportuno dessas pacientes. E, doutor, vamos explicar para os nossos telespectadores, né, o que é o autoexame e como ele deve ser feito, com qual período, qual que é a periodicidade. Então, Carla, cada dia a gente tem orientado menos o autoexame, tá? Porque o que os estudos mostram pra gente é que eles criam mais ansiedade do que ajudam a paciente. Estatisticamente, a gente sabe que uma mulher só consegue sentir um nódulo quando ele tem mais de 2 centímetros. E esse nódulo com mais de 2 centímetros não é mais uma doença inicial. Então, já perdeu muito tempo. O que a gente orienta muito mais é que ela crie o hábito de ir no seu mastologista anualmente. E aí ele vai fazer lá o exame clínico e pedir os exames de imagem. Mas se você for ver, a gente nem vê mais propaganda na televisão de autoexame, porque é uma tendência mundial parar de incentivar o autoexame e sim incentivar a procura do mastologista. Certo. Em caso de ocorrência, né, do câncer de mama em familiares, o que a mulher deve fazer? O que a gente também tem que entender que não é porque eu tenho um parente com câncer de mama que eu vou ter câncer de mama, tá? Quando a gente fala em antecedência familiar, existe algumas coisas que o parente ele tem que ser de primeiro grau, mãe ou irmã, tem que ter uma recorrência, a idade também, são pessoas que têm esse câncer antes dos 50 anos de idade, então tem vários critérios que a gente vai analisar e vai ver, essa paciente tem ou não uma tendência familiar. Se eu achar que ela tem uma herança familiar, uma mutação genética, então eu vou orientar para ela um aconselhamento com um geneticista, para ele dosar alguns hormônios, não, alguns genes, que se tiverem mutados, essa mutação for oncogênica, eu vou poder orientá-la melhor. Nós temos dois genes principais relacionados ao câncer de mama, o BRCA1 e o BRCA2. Se eu tiver alguma mutação neles oncogênica, o risco dessa mulher desenvolver um câncer de mama durante a vida chega em torno de 80%. Então eu vou ter que fazer algumas propostas para ela. Ou um segmento mais próximo, ou mesmo a realização de uma mastectomia redutora de risco, em que eu vou tirar mais ou menos 90% da glândula mamária dela, com isso reduzir em torno de 90% o risco dela ter um câncer de mama no futuro. Doutor, quais os hábitos que ajudam a prevenir o adoecimento? Então, câncer de mama é muito difícil a gente falar em alguma medida, seja de exercício físico, alimentar, que melhore ou que previna o aparecimento do câncer de mama. Diferente, por exemplo, do câncer de colo, que a gente sabe que se eu colher o Papa Nicolau, eu vou detectar uma lesão precursora e que se eu tratar ela oportunamente, ela nunca vai virar um câncer de mama, um câncer de colo. Na mama, não. A mama, a lesão pode vir já primária, sem uma lesão precursora. Então, a gente não fala muito em prevenção primária do câncer de mama, e sim em prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É diagnosticar ele na forma subclínica, que é aquela forma que não é palpável, que é só vista em exames de imagem, para eu poder ter com isso uma grande chance de curar essa paciente utilizando um tratamento mais conservador possível. E qual que é a importância do diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce faz toda a diferença.
ele aumenta a chance dessa paciente ser curada da doença. Hoje a gente fala em estádio 1 e 2 do câncer de mama, mais de 85% de cura dessas pacientes. Tá? Ele dá a oportunidade da gente fazer tratamentos conservadores. O que são tratamentos conservadores? Eu retirar só o nódulo, não precisar retirar a mama da paciente. Caso eu opte por retirar uma visão já oncoplástica, que é com uma reconstrução imediata para a mama continuar esteticamente agradável, a gente evita de tirar todos os gânglios debaixo do braço da paciente, tira só um, que a gente chama de linfonodo sentinela. Com isso, eu não limito a movimentação daquele braço homolateral, eu diminuo o risco de inchaço daquele braço. Então, eu posso, às vezes, evitar uma radioterapia, uma quimioterapia. Então, o diagnóstico precoce, ele muda não só a sobrevida dessa paciente, também como dá para ela um tratamento muito mais fácil de ser realizado. Nesse caso, né, doutora, as pacientes também recebem um apoio psicológico, né? Sim, câncer de mama não é só um mastologista, é um tratamento multiprofissional. Eu preciso desde o radiologista, eu preciso do mastologista, eu preciso do oncologista clínico, eu preciso do fisioterapeuta e também do psicólogo, porque muitas vezes existem alguns fatores emocionais que desencadearam até o aparecimento da doença, em que reduziu o sistema imunológico daquela paciente, baixou um pouquinho a guarda e facilitou o aparecimento da doença. E a ajuda do psicólogo ajuda ela a melhorar o meio dela que causou esse problema e assim ela ter uma chance maior de não ter uma recorrência dessa doença. Agora nós vamos falar sobre a ProMed. Quais os diferenciais da ProMed, diagnósticos para exames e vamos destacar também as equipes e as inovações em aparelhos. Então, quando a gente fala num serviço de imagem, a gente fala na parte física, que são os aparelhos, e na parte humana. E a ProMed combina muito bem isso. Nós temos grandes profissionais, profissionais muito capacitados, com especializações em vários lugares, e hoje nós temos os melhores aparelhos. A única mamografia digital da cidade, da rede particular, uma ressonância também que é a melhor ressonância da cidade, um tomógrafo, o melhor tomógrafo da cidade. Então, essa combinação da parte humana, com uma excelente capacitação, com essa parte física, que são os melhores aparelhos, transforma a ProMed no melhor serviço de imagem da cidade.